Opa, pessoal, tudo bem? Eu sou o monitor da WinEdit Study e hoje, no nosso raciocínio na matemática, estamos de volta para trazer introdução à álgebra, as expressões algébricas e a parte que todo mundo começa a penar na matemática. Pessoal, a gente sabe que a matemática ela é dividida em vários conteúdos, em várias matérias, e a gente sabe que a principal delas, que a pessoa começa a ter mais dificuldade, é a partir ali de frações, mas aqui, muitas pessoas costumam até desistir da matemática. A partir do momento que a gente utiliza números, letras, símbolos para poder representar uma equação, uma operação, uma fórmula, as pessoas já começam a desanimar. Mas eu quero garantir hoje que isso não aconteça mais. Eu vim aqui para ajudar vocês com isso. Pessoal, a gente tem aqui, primeiro, a introdução do que seria a álgebra. E, como eu acabei de dizer, a álgebra é uma parte da matemática que utiliza números, letras, símbolos, qualquer coisa para poder representar quantidades e criar relações. Qual é a diferença da álgebra para a aritmética? Só na aritmética, a gente tem os valores, né, nas operações aqui fornecidos. Né? A gente tem aqui o 5, que somado com 3 resulta em 8. E observa o que acontece quando a gente começa a entrar na parte da álgebra da matemática. A gente percebe que, ao invés de a gente ter o 5 escrito aqui, nós temos um valor que a gente chamou aqui de x, e isso eu gostaria de deixar claro para vocês. Esse valor pode ser representado de qualquer forma. Pode ser um y, pode ser uma bolinha, o que você quiser pode ser o símbolo, a letra que você vai representar na álgebra. Mas olha que interessante. Esse x, pessoal, ele tem que ter um valor. Por quê? Percebe comigo que esse valor x somado com 3 resulta em 8? Qual que é o único valor que somado com 3 resulta em 8? O 5. Ou seja, a gente só utilizou uma outra forma de representar a operação aqui de cima. A gente utilizou aqui a letra, né? E, pessoal, a letra X, como eu disse, representa uma quantidade, pode ser conhecida ou desconhecida. A gente pode ter que descobrir ela, ou a própria operação, a própria conta que a gente estiver fazendo, já vai nos dar esse valor, um enunciado de uma questão, que seja. Por exemplo, aqui nesse caso, se x igual a 5 e a operação é x mais 3, a gente vai substituir o x por o valor 5 e a gente vai descobrir que 5 mais 3 resulta em 8. Outro caso, a mesma operação, x mais 3. Porém, quando a gente substitui o x por 10, ou seja, a gente fala, se x for igual a 10, se a gente falar que x é igual a 10, então a operação vai ficar 10 mais 3, que resulta em 13. Tá vendo que x mais 3, dependendo do valor que eu defino para o x, o resultado vai ser completamente diferente? Aqui a gente percebe que quando eu defino que o x vale 5, a gente tem como resultado o 8. Mas aqui embaixo, quando a gente define que o x é igual a 10, a gente percebe que o resultado é igual a 13. E isso para inúmeros casos, inúmeras operações. E a gente entra no conceito das variáveis e das incógnitas. Pessoal, eu sei que os termos podem parecer um pouco técnicos, mas a gente tem que começar a se acostumar com isso quando a gente entra nessa parte da matemática, porque, querendo ou não, são conceitos que vocês vão utilizar na sua vida escolar, em momentos que vocês estão definindo e se aprimorando na vida acadêmica. Então não adianta pensar que, pô, esses termos são difíceis, vou desanimar, poxa, eu não entendo. E de verdade, como eu sempre venho dizendo aqui no canal, a gente sabe que a gente tem dificuldade em certas coisas, eu sei das dificuldades que eu tenho na matemática, em outras matérias, mas a gente não pode deixar de admitir esse erro para nós mesmos, principalmente, e falar, poxa, eu tenho que melhorar isso. Né? Se eu estou tendo dificuldade e eu posso melhorar, você fala, poxa, eu estou errando isso, eu estou vacilando nisso. Então o que eu vou fazer? Vou correr atrás, vou estudar sobre, vou tentar me aprimorar naquilo. E não é um processo que é do dia para o outro, não é um processo que vai ser fácil, mas de verdade, tudo que a gente faz na nossa vida é assim. E a gente não pode deixar esse tipo de coisa atrapalhar a gente de alcançar objetivos e sonhos finais. Tudo bem? Pessoal, e aí de volta aqui na linha de raciocínio dessa parte, a gente vai entender que a variável pode representar n diferentes valores. Como assim? A gente pode ter aqui para a mesma operação de x igual a 2, né? Uma equação que x igual a 2, quer dizer, x igual a 2 não, perdão, x mais 2. E ele não dá que esse valor é igual a alguma coisa, não. A operação só nos dá o x mais 2. Ela tem que falar o valor de x ou o resultado de x mais 2 para a gente descobrir ou saber o que vai se resultar dessa operação. Aqui eu coloquei que, por exemplo, se x for igual a 3 e a gente fizer essa substituição,
a gente vai ter que x mais 2, o x sendo igual a 3, é a mesma coisa de 3 mais 2, que resulta em 5. E aqui embaixo, para a mesma equação, né, o x mais 2, porém aqui eu defini que o x equivale a 7. Quando a gente define isso, 7 mais 2 igual a 9. Isso aqui é a ideia de variáveis, ou seja, o valor que a gente define para x varia o resultado. Mas agora numa equação, a gente tem a incógnita, e o valor dela já é meio que pré-definido. Como assim? Concorda comigo que quando eu coloco x mais 5 sozinho, esse x pode ter qualquer valor, a não ser que alguém defina ele? Porém, quando a gente tem x mais 5 igual a 12, obrigatoriamente esse x tem que ter um valor que, somado a 5, resulte em 12. E qual é esse valor? Aí a gente vai, pessoal, para uma parte da matemática que muitas pessoas começam a ter mais dificuldade. Aí são camadas, né? A gente vai passando por camadas da matemática que vai tendo certas relações um pouco mais difíceis para a maior parte das pessoas, e aqui a gente tem que começar a prestar mais atenção e começar a entender esses conceitos. Pessoal, quando a gente fala que x mais 5 resulta em 12, a gente está falando que, como eu disse, um valor aleatório, né, pré-definido, que a gente vai tentar descobrir, mais 5 resulta em 12. Como que a gente descobre esse valor? Pessoal, você concorda comigo que se eu pegar esse 12 e tirar esse 5 que está sendo somado, eu vou descobrir o único valor que, se eu somar aquele 5 novamente, eu vou resultar em 12? Como assim? A gente vai, pessoal, simplesmente fazer um balanceamento dessa equação. Balanceamento no seguinte sentido. A gente está basicamente falando que se x mais 5 é igual a 12, se eu subtrair 12 desse lado, ou seja, falar x mais 5 menos 5 é igual a 12 menos 5. Por quê? Concorda comigo que se eu subtrair 5 desse lado, eu também tenho que subtrair 5 desse lado? Então a gente vai falar que 12 menos 5 é a mesma coisa que x mais 5 menos 5. O que que a gente vai resultar disso, pessoal? A gente vai perceber, a gente vai subtrair os 5 dos dois lados das igualdades. E o que que a gente vai perceber? Que 5, né, positivo com 5 negativo, só vai restar o x, porque, né, mais 5 menos 5 é a mesma coisa que zero. E a gente vai ter, então, que x é igual a 12 menos 5 do outro lado da equação. E o que que isso vai resultar? 12 menos 5 igual a 7. Ou seja, a gente balanceou, a gente retirou o valor que a gente está somando desse lado, ou seja, a gente subtraiu do lado que está somando 5, a gente subtraiu 5, e do outro lado a gente fez a mesma coisa para poder chegar no resultado de x igual a 7. Eu vou apagar aqui para demonstrar um pouco melhor para vocês como que isso acontece de uma maneira simplificada e como que a maioria das pessoas explicam. Pessoal, a maioria das pessoas explicam essa parte falando que a gente tem aqui uma operação que x mais 5 é igual a 12, é só você pegar o 5 que está desse lado, e se ele está somando, a gente inverte o sinal. E a gente deixa só o x. Mas, na verdade, pessoal, é muito bom tomar cuidado com esse tipo de ideia, porque a pessoa pode acabar se confundindo em certos processos dessa ideia de passar para o outro lado, né? Principalmente se a gente tiver operações envolvendo multiplicação, divisão, operações mais avançadas no sentido de além da adição e da subtração. E principalmente se tiver valores em parênteses, colchetes, que seja. Tem que tomar cuidado com esse tipo de ideia de passar para o outro lado tocando o sinal, porque dependendo da forma como você faz essa passagem, você pode cometer inúmeros erros da matemática, esquecendo da prioridade do parênteses, de multiplicar os valores de forma negativa. Então, a gente vai ter mais aulas sobre isso, né? Além das outras que a gente já tem, mas é bom tomar cuidado com esse tipo de conceito. E se você tiver na dúvida de verdade e tiver um tempo um pouco maior, mas o aconselhável é com o tempo você treinar para que você faça isso de forma mais rápida. Mas caso você tenha uma dificuldade maior de compreender isso, ou você ficar um pouco perdido, escreve a operação, né? X mais 5 igual a 12, então você continua, x mais 5 menos 5 é igual a 12 menos 5. E aí você continua realizando a operação até você chegar no resultado de x igual a 7. Porque senão você vai acabar se perdendo, se confundindo, e é melhor você treinar do início e ir aprimorando com o tempo, do que sempre fazer de forma errada e cometendo erros, se perdendo, porque o aconselhável de verdade é você entender e aprender como funciona. Não simplesmente decorar um macete de passar para o outro lado, ou qualquer outras formas
que você não compreende e sabe o que está fazendo de verdade, entendeu? E aí, continuando, pessoal, na parte algébrica da matemática, a gente tem aqui uma passagem, né, da gente tentar transmitir isso da linguagem cotidiana para a linguagem da matemática. Como assim? Pessoal, quando a gente coloca aqui valores, né, com símbolos, números, letras, a gente tem aqui ideias que a gente tem que pensar para poder ter uma linha de raciocínio mais dinâmica, mais rápida. Como assim? Por exemplo, o que, que a gente tem que interpretar quando tiver, por exemplo, x mais 5 ou x mais 7? Gente, a gente tem que pensar que se eu não sei esse valor de x é um número mais 5. Que número? A gente não sabe porque que a gente não teve a definição. Mas, por exemplo, isso fica mais claro quando a gente tem 2x. O que é esse 2x? É o dobro de um número. Isso, por mais que pareça muito simples, ajuda demais em operações mais complexas ou linha de raciocínios de enunciados grandes ou coisas que você vai ter que montar para poder resolver. Por exemplo, essa outra operação aqui, você tem que ler como um triplo de um número mais 4. E a partir disso você consegue chegar em N resultados, dependendo dos valores que foram fornecidos, da linha de raciocínio que foi feita. X menos 7, ou seja, ao invés de ser aqui, por exemplo, a soma, é que a gente está indo para a diferença, ou seja, a diferença entre um número e 7. Quais que são as aplicações da álgebra e dessa linguagem cotidiana para o dia a dia, né? Porque qual que é a usabilidade disso se não for para os estudos, realizar uma prova? Pessoal, a gente pode pensar, por exemplo, ó, uma pessoa possui uma quantia desconhecida e ganha R$ 20. Como que a gente vai montar essa operação? Poxa, a pessoa tem um valor indefinido, né? E aí essa pessoa ganhou R$ 20. Qual que é a operação que a gente consegue montar para a quantia final e para a quantia também inicial? Poxa, a quantia inicial que essa pessoa tem é desconhecida, ou seja, x. Aqui a gente sempre vai usar x porque é o mais fácil de representar. Mas como já dito, não se esqueça, não estranhe quando a gente tiver representações usando as outras letras como A, B, C, Y, Z. Vocês vão ver inúmeras formas de representar, mas a ideia continua sendo a mesma. Ó, uma quantia inicial, que a gente não sabe, então a gente falou que ela é x. E qual que vai ser a quantia final? Poxa, se eu tinha x e ganhei 20, então a minha quantia final é o x que eu tinha mais o 20 que eu vou ganhar. Se a gente falar que eu tinha R$ 50, o que, que a gente vai ter de quantia final? A gente vai ter que substituir naquela equação o x por 50 e somar com os 20 que eu ganhei, resultando em R$ 70 finais. Tudo bem? Então, assim, o importante nessa parte da tradução, né, entre aspas, da linguagem cotidiana para a matemática, é você saber interpretar de forma mais rápida, você compreender melhor o que você está fazendo, você começa a se acostumar e não tem tanta aquela dificuldade que tinha antes, aquele estranhamento que a gente tem quando a gente começa a iniciar essa parte da matemática. Por exemplo, a ideia de mais ser a adição, menos ser a ideia de subtração ou diferença, o dobro é você multiplicar por 2, o triplo é você multiplicar por 3 e assim em diante. E dentro de álgebra, pessoal, a gente vai agora aprimorando, a gente vai aumentando a quantidade do leque de coisas que ela vai envolvendo. Dentro dela, a gente tem as expressões algébricas, que vão combinar números, letras e operações. A gente tem inúmeras formas de representar expressões algébricas. Entre elas, a gente pode colocar as mais simples que a gente trabalhou, como x mais 5. A gente pode trabalhar agora com operações que têm multiplicação pelo valor que a gente desconhece, somado a um outro valor. A gente também pode ter uma multiplicação e depois a diferença por outro valor. Ou a gente pode ter até mesmo, pessoal, o valor desconhecido elevado, por exemplo, aqui como nesse caso, ao quadrado, mas isso pode ser ao cubo, a n valores que a gente queira representar. A gente também, eu não coloquei aqui, mas a gente poderia também ter esse valor desconhecido dividido, né, por outro, tanto aqui representado nessa forma ou nessa. Então a gente tem inúmeros meios de poder representar isso e trabalhar com isso. Um exemplo mais visual, mais prático disso é, por exemplo, o dobro de um valor mais 5. Se a gente falar que esse valor que a gente não que a gente desconhece, né? Esse valor eu defino ele como x igual a 3, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que o dobro de 3 mais 5 resulta em 11. A mesma coisa se a gente falar que esse valor x, né, a gente define ele como 10. O que que a gente vai ter aqui como resultado? A gente vai ter que o dobro de 10 mais 5 dessa vez vai resultar em 25. Como eu disse, a ideia aqui é a mesma.
A única diferença é o valor que eu defino para o x traz resultados diferentes. Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Porque muitas pessoas podem pensar, ah, não, poxa, 2x mais 5 sempre vai ter o mesmo resultado. Se a gente não pré-definiu esse resultado, o x pode ser qualquer valor que a gente quiser definir e ele pode ter um resultado variável, como a gente viu, como a gente viu antes. Tudo bem? E pessoal, e como a gente já disse, né, a ideia que a gente trabalhou aqui é aquilo, né, a expressão ali como eu mostrei para vocês permanece a mesma. Seria ali o 2x mais 5. Mas o seu resultado, como eu disse, vai mudar conforme a gente atribui um valor àquela variável, que seria o próprio x. É uma importante diferença, pessoal, da gente entender essa parte de o que eu falei ali, né, de ser uma expressão algébrica e daquilo que tem a relação de igualdade de equação. Aqui na expressão algébrica, esse x pode ter qualquer valor e o resultado vai ser definido a partir do valor atribuído ao x, né, ou do símbolo, letra, número que a gente decidiu trazer. Agora, quando a gente tem uma igualdade de equação, esse x meio que já tem um valor pré-definido, porque a gente tem que pensar num número que o dobro dele, somado com 5, resulte em 15. Que valor seria esse? Poxa, o próprio 5, porque se a gente dobrar o 5, a gente vai ter 10. E 10 mais 5 é igual a 15. É óbvio que esse tipo de operação aqui começa a se tornar um pouco mais avançada do que outras que a gente fez aqui, como x mais 5, mas a gente vai trabalhar com mais calma em cima disso, porque tem que ser um processo aos poucos. Não adianta a gente trabalhar toda essa ideia aqui, né, com operações um pouco mais avançadas, como multiplicação, divisão, dentro dessa mesma aula, porque senão você começa a se perder na linha de raciocínio. A gente tem que trabalhar com coisas de cada vez e subindo os níveis que a gente vai trabalhando dentro da matemática ou qualquer outra matéria. Né? Eu imagino que deve ser muito ruim você assistir uma aula e dentro daquela mesma aula trabalhar 10, 15 conceitos diferentes, né? Sendo que deveria ter trabalhado ali em suma, e em uma próxima aula, pegar aquilo que já foi trabalhado e continuar aprimorando, aprofundando dentro daquilo e trazendo mais conceitos. Mas, infelizmente, isso não acontece. Mas aqui eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, tudo bem? E aí, pessoal, para a gente poder finalizar, a gente tem que só relembrar aqui essa diferença aqui que eu falei daquilo que é uma expressão algébrica, daquilo que é uma igualdade, uma equação, vai ser uma diferença importantíssima nas próximas aulas e a gente continuar trabalhando nesse tipo de conceito, nesse tipo de ideia. E agora, pessoal, uma última aplicação prática aqui para a gente poder finalizar. Pessoal, vamos pensar que Pedro possui X figurinhas, ou seja, ele está lá colecionando suas figurinhas e ele tem um valor indefinido de figurinhas. Porém, ele tem um amigo, o João, e a gente sabe que esse João, ele tem o dobro das figurinhas que Pedro tem. O que vai acontecer, pessoal? Concorda comigo que se a gente desconhece o valor da quantidade de figurinhas que o Pedro tem, a gente vai perceber que se Pedro tem X figurinhas, por lógica, né, e pelo que foi dito no enunciado, ele tem que possuir o dobro dessa quantia. E se o dobro e se essa quantia é x, o dobro dessa quantia, obviamente, tem que ser 2x, duas vezes o valor atribuído à quantidade de figurinhas do Pedro. E aí isso se torna mais interessante ainda, quando a gente descobre que se o Pedro tem 8 figurinhas, quantas figurinhas o João vai ter? Vai ser o dobro, ou seja, a gente pegar 2 vezes 8, que resulta em 16 figurinhas. Ou seja, se Pedro, a gente definiu que ele tem 8 figurinhas, o João vai ter o dobro, 16. Se o Pedro tiver 2 figurinhas, o João vai ter que ter 4 figurinhas. Então a gente consegue criar várias relações conforme esses valores vão sendo atribuídos, vão sendo definidos. Isso vai se tornar cada vez mais interessante conforme a gente for avançando na matemática e vendo equações que vão demonstrando isso de forma mais clara. E com isso a gente depois consegue montar até ideias de funções, né? A gente criar uma função em cima dessas relações e N outros conceitos da matemática que trabalha dentro disso. Pessoal, é isso. Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. E também não se esqueçam, pessoal, de acessar o nosso site wineditstudy.com. Aqui você vai poder encontrar módulos e livros, aprendizados para a vida, cadernos de questões, provas e simulados, além de poder acessar as nossas outras redes sociais, onde a gente libera conteúdos e materiais de estudos, tudo de forma gratuita, para você poder se aprimorar nos estudos. Nós estamos aqui para isso. Valeu, falou e fui!